Queridos irmãos, queridas irmãs, sequência no vídeo 247 e pergunta número 248. Então, tem noites que nós não preocupamos muito com o sono, até porque nós não dormimos. Então, já que não dormimos, vamos trabalhar. Porque não há nada mais gratificante que o trabalho. Não há nada. O trabalho faz parte do processo evolutivo do ser. E a melhor coisa que existe é a oportunidade de trabalho. Ainda mais para Cristo. Ainda mais trabalhos que evangelizam a humanidade, que ensina, que instrui. Porque, gente, a humanidade, ela está muito desinformada. A humanidade está necessitada demais da providência divina. Você entendeu? Então, quem tem conhecimento não pode omitir. Porque omitir conhecimento é o mesmo que abjurar o Cristo. Aquele que tem conhecimento e abjura, ele está com esse ato se suicidando. Então, conhecendo isso, nós temos que ajudar a humanidade, que são seres irmãos nós que se encontram em processo de evolução. Então, 247 é a sequência, 248 é a pergunta. Então, olha só para você ver como que nós temos que separar o joio do trigo nesta pergunta também. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Se nós nos levarmos pelas respostas dos bons espíritos, comemos gato por lebre. Mas eles estão errados? Tá certo. Nós é que temos que analisar que um nível de espírito eles conseguem ver as coisas tão distintamente como nós, às vezes até muito mais, milhões de vezes, de acordo com a evolução de cada um. O que isso já não pode se dizer daqueles espíritos que se encontram em sofrimento, coitadinhos. Não é verdade? Porque quantas vezes você mesmo já foi pego, não te julgando, mas quantas vezes você já foi pego assim com um pensamento assim? Por exemplo, vamos assim, só pensar. Você sai de viagem, aí vem um pensamento na sua mente dizendo assim: leva o carro para uma vistoria. Aí você pensa, não, que vistoria o quê? 6 meses atrás eu tive vistoria nesse carro. Não é vistoria nada não. Aí você pica a mula com a família. 60 quilômetros à frente, uma peça quebra, não acontece nada de ruim, tá? Porque a história não é para acontecer nada de ruim. Mas você fica ali empacado no trânsito por burrice.
que você pensa assim, se eu tivesse ouvido aquela inspiração que eu tive naquele momento, eu não estaria sofrendo aqui agora. Você entendeu? Então, o espírito menos esclarecido, ele não consegue ter distintamente a mesma visão que um espírito mais evoluído. Ora, gente, é óbvio que na época dos hominídeos, né, e de outros seres, eles viviam praticamente sujeitos, assim, munidos pelo instinto de sobrevivência. Então, a visão deles era assim, muito obscura. Uma que eles não conseguiam raciocinar, não conseguiam pensar, eles não eram inteligentes, estavam no começo. É o que no princípio era ali, tá bom. Mas quando a fome batia no estômago deles, eles desciam da árvore, né? E dá um jeitinho, sair dentro da caverna, dá um jeitinho, né? De ir à caça, né? Então é só para você ver. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, né? Os bons espíritos respondem assim, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Isso é relativo, tá? Isso aqui, os bons espíritos estão nos dizendo desse jeito aqui, para que possamos raciocinar. Que os bons espíritos, a visão deles é mais ampla, a visão deles penetra sim todas as matérias, terra, água, fogo, ar, parede, rocha, nada para os bons espíritos e os espíritos puros, o espírito perfeito, é obstáculo. Tanto é que os espíritos chegam na nossa casa, entram pelas paredes como se as paredes não existissem. Povo abildo. Minha avó mesmo, quanto menos espera, tá aqui do meu lado, me assombrando. Ai, vó, pelo amor de Deus. Você entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que para eles isso não é obstáculo. Matéria nenhuma é obstáculo para o espírito evoluído. Mas para o espírito mais da nossa qualidade, principalmente da minha, toda matéria é um obstáculo. Porque pensa bem, ó, um machado é uma matéria condensada. E um amigo, uns tempos atrás, falou para mim, senhor Luiz, ó, eu tenho, por mais que eu vou arrumar encrenca com o IBAMA, mas eu não fui não, viu, gente? IBAMA, eu não fui não, viu? Luiz, eu tenho uma matinha lá na minha fazenda para derrubar, você não quer ir não? E eu vou mexer com esse povo do IBAMA? E eu joguei essa desculpa, foi IBAMA, eu não me meto com esse povo não. Mas não é, gente, é que eu não aguentava mesmo o serviço, sabe? Os músculos já estão atrofiando, porque já passou dos 50, ó. Você já começa, assim, usar um boticário que não é de um boticário, você entendeu? Você entendeu, né? E pronto. Então, a visão dos espíritos evoluídos é muito mais nítida. A nossa já é mais obscurecida. Então, nós não temos assim uma visão assim ampla, sabe, desenvolvida, por causa do nosso nível evolutivo, por causa do véu do esquecimento do passado, por causa das influências da matéria, as quais nela nós nos encontramos.
Por causa de vários fatores. Por causa do comodismo, por causa de certos alimentos que nós ingerimos, bebida, cigarro, comida. Isso tudo interfere no desenvolvimento dessas faculdades que nós possuímos. Você entendeu? Isso tudo interfere. Era para que nós, fisicamente, olha para você ver como que eu coço as costas assim, sem me preocupar, não tô nem aí, né? Não tem frescura com ninguém mesmo. Então, assim, de marketing, essas coisas, né? E você que me conhece sabe que nós somos amigos, somos irmãos, então pra quê? Pra essa frescuragem. Então, nesse processo todo, nós temos que analisar de que faz parte da evolução de cada um de nós. Olha uma outra pergunta aqui que os espíritos fizeram a Kardec. Olha, pergunta mais gostosa. Percebe os sons. Quer dizer, os espíritos percebem os sons. Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Isso é muito interessante. Os espíritos evoluídos, eles possuem uma capacidade sonar milhões de vezes melhor, os mais evoluídos, viu? Puro, perfeito. Do nível de Eurípides, Bezerra também, mas eles é menos, mas eles têm uma capacidade muito grande. Mas os espíritos mais evoluídos, eles possuem uma capacidade auditiva sonar, como as baleias. Eu não sei se você sabe, gente, mas as baleias, elas conseguem se comunicar uma com a outra numa distância de 300 quilômetros uma da outra, num raio de 300 quilômetros no oceano. Então, a 300 quilômetros, elas usam uma frequência sonar baixíssima à nossa percepção, à nossa audição, que para elas é como se fosse um estrondo de uma bomba de Hiroshima. Mas nós não as captamos. E aquelas ondas, elas caminham pelo oceano afora e chegam no ouvido da outra baleia. E a baleia, ela dá meia volta e vem atender o chamado daquela outra baleia. Assim são os espíritos evoluídos. Eles possuem todas as percepções. Os bons espíritos possuem todas as percepções. Por isso que chamam espíritos puros, espíritos perfeitos. Eles já passaram por tudo. Eles já superaram tudo, eles conhecem tudo. A única diferença é que eles não são bons. É aí que mora o X da questão. Não. Eles possuem uma centelha da bondade do Pai. Porque sem essa centelha da bondade do Pai, eles não chegariam à perfeição. Eles não chegariam a serem a puros espíritos. Centelha. Mas bom mesmo é meu Pai que está no céu. Jesus é que disse isso. Então nós alcançaremos todas as
escalas evolutivas até o perfeito e o puro espírito. Mas o bom, não. Esse não. Mas é interessante. Aí você me pergunta assim, mas o espírito puro, o espírito perfeito, ele trabalha, ele evolui? Ai, gente, que é isso? Milhões de vezes mais eles trabalham e se aperfeiçoam mais que nós. Aí você me pergunta assim, mas se eles são perfeitos, se eles são puros, por que eles trabalham? Eles querem se aperfeiçoar mais no quê? Gente, perfeito e puro é uma fase, é uma etapa na evolução, é um prédio, ou melhor, é uma escada de Jacó de 1 bilhão de degraus. E quando eles chegam a ser considerados espíritos puros e perfeitos, eles ainda se encontram no primeiro degrau de 1 bilhão de degraus. Agora, até percorrer esse 1 bilhão de degrau. Mas e se eles percorrerem? Aí vão ser-lhe apresentados mais 1 bilhão de degraus. Porque é bom mesmo, só o nosso Pai. Porque o trabalho é incessante. A evolução é incessante. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, se Deus trabalha, gente... Ai, vamos mudar de assunto. Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, mas isso são os espíritos mais perfeitos. Eles conseguem captar esses sons imperceptíveis, né? Para os nossos sentidos obtusos. Enquanto para aqueles imperfeitos, você tem que ligar o pancadão e mesmo assim ele ainda põe no último. Ai, Jesus amado, ainda bem que faz parte da evolução, né? Aí Kardec torna a perguntar. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Ei, mas Kardec gosta de complicar as coisas, hein? Olha só. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhes chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ela na condição de espírito livre. Então é natural, né? Tudo é atributo do espírito. A audição, a visão, o tato, o paladar, né? O que mais tato, paladar, audição e visão. Ah, tá certo. A fonação também, né? Tudo é atributo do espírito.
mas só que é atributo do espírito. Só que, uma vez quando o espírito retorna ao corpo físico, independente de ser atributo do espírito, é necessário que os arquitetos siderais, ao programarem aquele corpo, o qual aquele espírito irá revestir, irá usar naquela nova existência, é necessário que os benfeitores espirituais trabalhem aqueles órgãos físicos. Principalmente, eu não sei se você sabe, né? Os 3 ossos menores do corpo. Quais são os 3 ossos menores do corpo? Engraçado que os 3 ossos menores do corpo têm um nome de ferramenta. É de ferramenta de uso. Estribo, bigórnia e martelo. Olha que coisa mais esquisita, gente. Isso é falta de o que fazer desse cientista. Isso é falta de o que fazer. Bigórnia, martelo. Ah, pelo amor de Deus. Vai arrumar outra coisa. Moeirão de porteira. Entendeu? Mata-burro sem pau. Agora, bigórnia, martelo, estribo. Eu sou assim mesmo. Dá bola não. Então, de acordo com a evolução daquele espírito, os bons espíritos trabalham principalmente nessas áreas correspondentes otorrino-laringologista, eles trabalham todos esses órgãos lá no modelador da forma, que é o perispírito. E eles trabalham primeiro num molde esses órgãos todos. Então eles chegam e dizem assim, olha, devido aos acidentes que você cometeu em vidas passadas, você atingiu o ouvido e a garganta. Então você vai nascer mudo e surdo. Aí eles mexem lá no molde que vai ser inserido no teu modelador da forma, que é o teu perispírito, que vai absorver aquela essência. Eles modificam lá as cordas vocais, modifica lá a bigórnia, o estribo. Por isso a pessoa nasce surdo, nasce mudo, porque eles mexem lá primeiro. Aí depois a pessoa nasce. E ele nasce com aquela deficiência. Aí depois que nasce com aquela deficiência, as pessoas ainda ficam procurando defeito dos pais. Na família, quem é que teve essa deficiência? Hein? Quem foi mudo? Quem foi surdo? Ah, meu tataravô, meu bisavô. Gente, isso não tem nada a ver. Tem e não tem. Cientificamente tem. Espiritualmente também tem. Mas a gente não pode se levar muito por esse fator, não. Porque eu conheço mulheres que tinham HIV. Tá bom? Ficaram grávidas. Deram à luz a crianças saudáveis, que depois que nasceram, realizado exames, a criança não tinha o HIV. Então, meu bem, o que é teu, é teu. Não adianta você querer transferir para o outro
o que é teu, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. O que é teu, nem mais nem menos. E não reclame, porque se reclamar, piora a situação. Na próxima você vai voltar cega, muda, surda, você vai voltar sem tato, vai voltar sem mão, você vai voltar sem pé, você vai voltar naquelas condições. E você ainda vai ter que dar graças a Deus. Agora eu quero ver você na igreja sem mão e sem pé. Toda hora tem que levantar e dizer assim: Amém. Amém. Você não vai conseguir. Então, faça as coisas corretas nesta, porque pelo menos na outra você vai ter como fazer o sinal da cruz. Porque senão nem mão você vai ter que fazer. Você vai ter que falar, cutucar na vizinha e falar, um. Aí a pessoa entende, vem e faz o sinal da cruz para você. Isso é psicologia. As pessoas pensam que eu estou tirando sarro, não tô não. Isso é a lei de causa e efeito, ação-reação. Não toma cuidado para ver não o que acontece na próxima encarnação. Vamos para o próximo vídeo.